Olá, seja bem-vindo ao Eco, o podcast da comunidade Kadosh. Nós esperamos que esta mensagem favoreça o seu crescimento. Olá, eu me chamo Jéssica Costa, sou missionária da comunidade Kadosh e hoje nós vamos partilhar sobre o nosso quarto tema da nossa série Fonte Inesgotável. Vamos encerrar esta série e antes de adentrarmos sobre o tema de hoje, vamos relembrar tudo que esta série já nos trouxe de aprendizado. Nós já reconhecemos que está em Deus, que é Deus, é o próprio Deus, a nossa fonte inesgotável, que não adianta recorrermos a outras fontes. É Deus quem pode nos saciar e como o salmista diz, estão em ti todas as minhas fontes. Então, ao decorrer dessas semanas, nós falamos da fonte do suplicante, que foi esta fonte que Sansão suplicou e recebeu. Nós partilhamos também sobre a fonte do templo, a fonte que jorrava do templo na visão de Ezequiel. Falamos sobre a cisterna e o poço, sobre as cisternas construídas lá na palavra em Jeremias, que tratava da infidelidade do povo, que construiu cisternas para si e deixou de recorrer às fontes, à fonte que é Deus. E falamos também sobre a samaritana. E o nosso tema de hoje, você já pode anotar aí, se chama Fluirão Rios de Água Viva. E para a gente iniciar o nosso tema de hoje, eu já convido você a abrir a sua palavra em João, capítulo 4, versículo 10. Nós vamos ainda continuar nessa passagem que trata do encontro de Jesus com a samaritana e vamos agora ler juntos. Jesus respondeu: Se conheces o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer um balde e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço do qual bebeu, ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: Todo o que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. Porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. E nesta passagem é importante a gente perceber que neste diálogo de Jesus com a samaritana, Jesus ele revela para ela, ele aponta para ela a verdadeira fonte. Quando ele diz: Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então perceba, Jesus ele nos chama a pedir a ele esta água viva. Jesus ele deseja saciar a nossa sede e nós, para assim saciarmos a nossa sede na fonte que é Jesus, precisamos pedir, assim como ele diz, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então nós somos chamados, hoje você é convidado a pedir esta água viva, a pedir que a sua vida ela seja encharcada por esta água viva. E esta água viva, esta água que não sacia apenas por um momento, que vai te saciar para a vida eterna, é somente Jesus quem pode te conceder. Assim como ele chamou esta mulher samaritana a reconhecer, a conhecer o dom de Deus, nós também somos chamados a conhecer o dom de Deus e aquele que nos fala, e aquele que nos diz, pede a mim e eu te darei esta água viva. E continuando, vemos também que Jesus ele responde à mulher: todo o que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede,
porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então Jesus ele apresenta para a mulher esta fonte que jorra, esta fonte que não cessa de jorrar e que nos leva sempre a desejar mais e mais, e que nos concederá a partir desta água que sacia, na qual a gente pede e recebe de Jesus. Esta fonte, ela jorra para a vida eterna. Então, é preciso que hoje a gente reconheça que Jesus é o nosso Senhor, quem é Jesus, e peçamos a Ele que nos conceda esta água que jorra para a vida eterna. Então, Jesus, tudo aquilo que é prometido, tudo aquilo que nos é prometido da parte de Deus, tem o seu cumprimento. Então, assim como esta palavra foi dirigida à samaritana, essa palavra também é dirigida a nós. Eu te darei uma fonte de água e que jorra para a vida eterna. Então a gente percebe aqui que a samaritana ela estava sendo inquietada a pedir, a clamar a água desta fonte, não mais a água do poço de Jacó que ela havia ido ali retirar, mas a clamar a água desta fonte que não seca, desta fonte que não cessa, que é o próprio Jesus. Como vemos na passagem, a partir deste encontro com Jesus, foi que esta mulher samaritana, ela pôde conhecer esta fonte que sacia para a vida eterna, esta fonte que jorra incessantemente a nós, esta fonte que está disponível a nós. Então, assim também é a partir do encontro com Jesus que nós conheceremos esta fonte. E é importante a gente perceber também que Jesus ele queria não só saciar a sede desta mulher, mas ele queria fazer desta mulher uma anunciadora do reino de Deus, uma fonte para outros filhos, para outras pessoas que deveriam ser alcançadas. Então, como ele diz no versículo 14, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então, Jesus ele também quer fazer de nós, ele quer saciar a nossa sede, mas também quer fazer de nós uma fonte para saciar a sede de outras pessoas. Então, é preciso que a gente tome posse desta palavra e compreenda que o Jesus que nós encontramos, o Jesus no qual nos relacionamos, o Jesus que professamos, ele deseja fazer de nós uma fonte para outros filhos beberem desta água que sacia para a vida eterna. E assim a gente vai caminhando e a cada dia se abastecendo da água que só Jesus pode nos conceder mais e mais, e a partir deste abastecimento nós vamos nos enchendo, e à medida que nós nos enchemos, nos preenchemos, nós vamos transbordar destas águas vivas para outros filhos necessitados. Então, em tempos de escassez espiritual, em tempos de incredulidade, em tempos em que as pessoas ainda reconhecem a sua sede, reconhecem o seu vazio, a sua falta de sentido, mas ainda assim não procuram na verdadeira fonte, Jesus quer fazer de mim e de você esta fonte que fluirá os seus rios de água viva e alcançará todos os filhos, todos aqueles que têm sede e todos aqueles que pedirem e desejarem desta água viva. De onde você estiver agora, Jesus ele quer fazer de ti esta fonte que fluirá os seus rios de água viva, que fluirá a sua água viva a tantos necessitados. Quantas pessoas servem de inspiração, de influência, mas não são como esta
fonte que flui a água viva, a verdadeira água que sacia para a eternidade. Então, em meio a tantos influenciadores, em meio a tantas pessoas capazes de persuadir outros, Jesus ele nos levanta para ser esta fonte. Faz de nós esta fonte, onde flui a sua água que sacia. Então, você que conhece pessoas necessitadas desta água, pessoas sedentas, seja como esta fonte, meu irmão, a fluir e a saciar a sede desses. Aí de onde você está, Jesus ele faz de ti esta fonte e que você nesta hora possa refletir, possa trazer ao seu coração as pessoas sedentas, as pessoas necessitadas, as quais você levará esta água viva, nas quais você será como esta fonte a jorrar para esses irmãos. Então este é o nosso convite a partir deste tema que partilhamos hoje, que você se sacie desta fonte inesgotável que é Jesus, que você receba, mas que também você doe, que você se preencha, mas que você também transborde. Somos chamados a transbordar desta água viva que já está em nós. Todo aquele que confia em Cristo e entrega a sua vida a Ele, terá uma fonte de vida fluindo em si mesmo, né? E isso é a própria palavra que nos diz, é o próprio Jesus que nos fala. E lá em Isaías, capítulo 12, versículo 3, vai dizer: com alegria tirareis água nas fontes da salvação. Então, este encontro de Jesus com a samaritana gerou salvação na vida dela. Foi um encontro de transformação na vida dela. Ela recebeu desta água que sacia e ela foi assim chamada a levar esta água que sacia a tantos outros necessitados. Então, que assim a gente também compreenda que com alegria, como o profeta diz, nós também busquemos nas fontes de salvação, e todas as nossas fontes estão em Jesus. Se queremos ser pessoas que inspiram outras pessoas, a nossa fonte, todas as nossas fontes devem estar em Jesus. É nele que se encontra a nossa fonte. E é a fonte que nos salva, é Jesus. É a fonte que tem poder para transformar a nossa vida. Então, que esta palavra ela possa nos inquietar e nos levar a uma decisão firme por buscar água na fonte, na verdadeira fonte, na única fonte inesgotável. E assim se preenchendo, transbordar, fazer fluir estas águas vivas que já estão em nós, fazer fluir estas águas vivas a outros. E continuando nesta palavra, no versículo 15 vai dizer: a mulher disse então a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar a água. Ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade.
A mulher disse-lhe: Eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: Sou eu que estou falando contigo. Então, nós percebemos neste encontro de Jesus com a samaritana que este encontro, todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, não é em vão. E este encontro trouxe vida nova, trouxe possibilidade de vida nova para esta mulher. E este encontro de Jesus com a samaritana trouxe salvação para a vida desta mulher, trouxe transformação. E assim como Jesus diz que o Pai tem procurado os seus adoradores em espírito e em verdade, que nós sejamos estes adoradores que se levantam para adorar o Deus que é Pai, o Deus que é Filho, que é Espírito Santo, em espírito e em verdade. Então é a partir dos corações adoradores, é a partir destes corações que fluirão os rios de água viva. É a partir da nossa vida de adoração a Deus e de uma adoração em espírito, em verdade, que nós transbordaremos desta vida, que nós transbordaremos, que nós fluiremos estes rios de água vivas. É a partir desta adoração verdadeira, fecunda. E é preciso que nós nos levantemos como estes adoradores em espírito e em verdade, que a partir desta adoração fecunda, desta adoração sincera, fazem transbordar estes rios de água viva que estão em nós. O nosso coração, o nosso interior, já não pode mais deter, já não pode mais conter a água viva que está em nós e que deve alcançar o outro. O nosso coração já não pode mais se fechar apenas num recebimento desta promessa, mas anunciar este reino e fazer com que esta água viva sacie a outros corações. Então nós somos chamados a manifestar a glória que está em nós, vinda não de nós mesmos, mas desta fonte inesgotável que vive em nós, que é o Espírito Santo. Como a palavra diz, Deus é Espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então o Espírito Santo, ele é Deus em nós e Deus que se faz presente dentro de nós, que se move em nós, deseja também que a partir do nosso anúncio nós transbordemos desta água viva a outros. E lá em Romanos 8, versículo 11 diz: E se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Então Paulo ele vem reafirmar que o Espírito Santo ele habita em nós. Então nós temos em nós a presença do Espírito. E se temos a presença do Espírito dentro de nós, nós temos a presença de Deus em nós. E se nós temos a presença de Deus em nós, nós temos esta fonte inesgotável. Então este nosso anúncio ele deve ser vivo e contínuo, porque esta fonte inesgotável, ela não cessa de jorrar. E corações precisam ser alcançados a partir do nosso anúncio, a partir da nossa disposição de vida, a partir da nossa atitude nova. Então nós temos a presença do Espírito em nós. Então nos relacionemos, sejamos íntimos do Espírito Santo. Deixemos fluir este dinamismo do Espírito em nós, deixemos fluir em nós esta adoração ao Pai. Então agora nós vamos ler juntos João capítulo 7, versículo 33.
Mas Jesus lhes disse: por pouco tempo ainda estou convosco. Depois vou para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me encontrareis. E lá onde eu estou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: para onde irá? De modo que não o poderemos encontrar? Acaso irá aonde vivem os judeus dispersos entre os gregos? Irá ensinar aos gregos? Que significa a palavra que ele falou? Vós me procurareis e não me achareis, e lá onde eu estou, vós não podeis ir. No último e mais importante dia da festa, Jesus de pé exclamou: se alguém tem sede, venham a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ele disse isso falando do Espírito que haviam de receber os que acreditassem nele, pois não havia ainda o Espírito, porque Jesus ainda não fora glorificado. Então vejamos, aqui Jesus ele deixa claro para nós, mais uma vez, de que ele é a fonte, de que ele é a salvação, de que ele é aquele que pode nos saciar. E Jesus nessa palavra, ele se refere à sua volta para o Pai, ele comunica àquele povo que ele voltará para o Pai, mas que ele não nos deixará sozinhos, ele não nos deixará órfãos, como a palavra diz. Ele envia a nós o seu Espírito. Então, aqueles que estavam caminhando com Jesus e que permaneceriam com Jesus, que permaneceriam assim, acreditando na palavra de Jesus, estes receberiam o Espírito Santo, receberiam desta grande manifestação do Espírito Santo, depois da volta de Jesus para o Pai, depois da ascensão de Jesus aos céus. E aqui a gente percebe que a nossa sede, ela deve nos levar a uma atitude de busca. Se nós nos reconhecemos como estes que têm sede, como estes filhos sedentos de Deus, nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos nos levantar e buscar a Deus, e buscar o saciar desta sede em Deus. Então, esta sede precisa nos levar a uma reta atitude, a uma atitude de filho que busca, mas que não busca em qualquer lugar, mas que não busca em qualquer coisa, mas que sabe onde busca, mas que busca com sentido, porque busca em Jesus, aquele que pode nos saciar. E como ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Então é importante a gente frisar também que no Antigo Testamento nós vimos na visão de Ezequiel que havia o templo de Deus e esta fonte estava a jorrar neste templo. E aqui no Novo Testamento, e aqui nesta palavra do Novo Testamento, nós vamos entender que esta fonte é o próprio Cristo e que esta água que corre, ela brota do próprio Jesus. Jesus, quando ele chama todo aquele que tem sede nesta palavra, ele não aponta para uma outra pessoa, Jesus ele não aponta para um outro lugar. Jesus ele diz: venham a mim, venham a mim. Então Jesus ele se coloca, ele se revela como esta fonte a todos nós, para todos nós. E todo aquele que tem sede, venha, se achegue à fonte, se achegue a Jesus. Então deixe que Jesus ele venha saciar a tua sede, deixe que Jesus ele venha te preencher, deixe que Jesus ele venha com as suas águas purificar todo o teu interior, te restaurar, te preencher,
te preencher ao ponto de transbordar. Deixe que Jesus te encha, deixe que Jesus ele te torne esta pessoa cheia do seu Espírito Santo. Deixe que Jesus ele te conduza neste incansável preenchimento que te levará para uma vida eterna. E no versículo 38 vai dizer: do seu interior correrão rios de água viva. Então Jesus mais uma vez nos promete não somente saciar a nossa sede, mas diz também do interior de todo aquele que confia, que o acolhe como Senhor e Salvador. Jesus faz correr estes rios de água viva. São rios de água que correm, são rios de água que crescem, são rios de água vivas, são rios de água viva que trazem vivificação às nossas vidas, que trazem um novo viver a nós, que nos torna uma nova criatura. E estes rios de água viva representam a vida do Espírito Santo em nós, como nós já lemos em Romanos, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Então, alguém que vive esta vida no Espírito, e esta pessoa, ela se permite que o Espírito Santo o conduza, governe e a leve aonde o Senhor quiser. E vivendo este dinamismo, esta vida no Espírito, dia após dia, nós vamos nos renovando, nós vamos sendo curados, nós vamos sendo restaurados. E não somente a obra vai acontecendo em nós, os processos eles vão acontecendo, eles vão avançando em nós, mas neste decorrer, mas nesta vida, outras pessoas serão atingidas a partir da vida do Espírito que habita em nós. E lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vai dizer: acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo que mora em vós e que recebestes de Deus? Ignorais que não pertenceis a vós mesmos? Então vejamos, Paulo pergunta à comunidade de Corinto e hoje eu venho perguntar a nós: acaso estamos ignorando que nossos corpos são templos do Espírito Santo? Então hoje nós precisamos perceber e entender que nós somos o templo de Deus e deste templo e desta morada que o Espírito Santo faz de cada um de nós. Ele deixa jorrar, ele faz jorrar a sua água viva, a sua água viva. Então não ignoremos que somos templos do Espírito Santo, que os nossos corpos são templos do Espírito Santo, que nós pertencemos a Ele e que como templo de Deus, onde o seu Espírito habita, do nosso interior, corre estes rios de água viva. Hoje nós somos convidados a desejar esta vida ardente na presença do Espírito Santo. Esta vida onde nós permitimos o fluir do Espírito Santo em nós, onde nós não colocamos, onde nós não oferecemos ao Espírito Santo barreiras, obstáculos, mas permitimos o seu agir em nós, o seu mover, o seu fluir em nós. Estas águas, o nosso interior já não pode mais conter. Estas águas do Espírito precisam ser transbordadas e encontrar outros corações. E só conhece os tesouros de Deus aquele que se relaciona com o Espírito Santo. Se você é uma pessoa que deseja mais de Deus, que deseja conhecer mais daquilo que Deus quer fazer na sua vida, da obra de Deus na sua vida, se você é uma pessoa que deseja avançar neste caminho em Deus, que deseja mais de Deus, mais daquilo que
Ele pode oferecer. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Só conheceremos os tesouros de Deus, os tesouros escondidos de Deus. Eles serão dados àqueles filhos que se relacionam com o Espírito. Eles serão manifestados na vida daqueles filhos que se relacionam com o Espírito Santo, que não se esquecem, que não ignoram que são templos do Espírito Santo. E lá em João 1,16 diz: de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Então é de Jesus que nós receberemos graça por graça. É desta fonte que nós receberemos a vida eterna, a vida em plenitude. Jesus, ele é a nossa fonte inesgotável e não há outro. Então chegou a hora de se levantarem os verdadeiros adoradores. Chegou a hora de nos reconhecermos como templos de Deus, como templos do seu Espírito. E a partir da nossa vida de adoração a Deus, da nossa vida de adoração ao Pai, da nossa confiança em Jesus e da permissão que damos ao Espírito, fazer assim fluir estes rios de água viva de Deus em nós, fazer fluir estes rios a tantos necessitados, porque o fluir do Espírito de Deus em nós, ele sempre atingirá outros corações, ele sempre edificará o corpo de Cristo que somos nós. Amém? Então espero que você seja assim alcançado, envolvido por esta palavra e que juntos deixemos fluir estes rios de água viva que estão em nós. Amém.